Então, boa noite, meu nome é Henrique, eu sou da Reumatologia do Hospital das Clínicas e hoje eu vou falar, então, sobre imunomoduladores e imunossupressores. Bom, a gente vai começar falando sobre a cloroquina, que na verdade não é um imunossupressor e sim um imunomodulador. A gente tem ela na apresentação de sulfato de hidroxicloroquina e de fosfato de cloroquina. Hoje em dia a gente praticamente só usa a hidroxicloroquina por ser menos tóxica, certo? Como um conjunto, né, a cloroquina, tanto na forma de sulfato como de fosfato, são as drogas modificadoras do curso da doença menos tóxicas que a gente tem disponível na reumatologia. São absorvidas pelo trato intestinal superior com uma meia-vida bastante longa, de 40 a 60 dias, ou seja, são drogas que têm uma tendência de depósito e são metabolizadas no fígado pelo citocromo P450 com excreção renal. Elas são bases fracas, então elas têm uma tendência de se acumular em ambientes ácidos. Isso é importante porque isso leva essas drogas a se concentrarem nas vesículas lisossomais, que é onde acredita-se que elas tenham, né, o seu maior efeito. E elas também têm uma afinidade pela melanina, como a retina, o que explica, por exemplo, a maior complicação, que é a retinopatia, e pela pele, o que pode explicar também porque é uma droga que, em geral, funciona muito bem para acometimentos cutâneos. Então, ela se acumula nos lisossomos que têm pH ácido e, como bases fracas, elas aumentam o pH. Nos lisossomos, né, acontece o processamento de autoantígenos e sua ligação às proteínas de MHC de classe 2. Então, elas acabam interferindo neste processo. E lembrar também que nos lisossomos a gente tem os receptores Toll-like receptor 9 e 7, e quando a hidroxicloroquina altera o pH, ela também vai interferir na função desses receptores da imunidade inata, e assim diminuir a produção de várias citocinas pró-inflamatórias. Além disso, ela tem efeitos adicionais benéficos na inibição de anticorpos antifosfolípides, na inibição da agregação plaquetária, melhora da função plaquetária, e também redução dos níveis de glicemia de jejum e níveis lipídicos, o que é bastante bem-vindo nesses pacientes com doenças inflamatórias crônicas. A hidroxicloroquina, a dose que a gente usa hoje em dia, é de 5 mg quilo dia, no máximo de 400 mg dia, e apresentação em comprimidos de 400 mg, e ela é bem mais utilizada hoje em dia pelo menor risco de toxicidade retiniana. O difosfato de cloroquina é bem pouco utilizado. Com relação às interações medicamentosas, as que a gente tem que ter mais atenção é principalmente por ela aumentar os níveis séricos de digoxina, metoprolol e ciclosporina, até porque a ciclosporina é uma droga muito utilizada nesses pacientes com doenças autoimunes. Além disso, a cloroquina pode interferir com antiarrítmicos que alargam o intervalo QT. Então, a gente também tem que prestar muito cuidado quando a gente utiliza ela em conjunto com antiarrítmicos. E é talvez a interação mais importante que a gente tem que saber em relação à cloroquina é que o uso concomitante dela com tamoxifeno aumenta muito o risco de toxicidade retiniana, sendo que é recomendado evitar usar essa combinação por mais de 6 meses. São drogas que, seguras tanto na gestação quanto na amamentação, elas atravessam a barreira placentária, mas não são tóxicas para o feto. Inclusive, mulheres lúpicas, é recomendado que se mantenha a hidroxicloroquina durante a gestação, sendo que é possível até mesmo que elas tenham um efeito protetor contra o bloqueio cardíaco fetal em mães que têm anti-Rho positivo. E também, apesar de serem excretadas no leite materno, elas são seguras e podem ser mantidas durante a lactação. A gente não precisa de ajuste de dose em idosos. Com relação à insuficiência renal e hepática, não existe uma regra em relação ao ajuste de dose específico. A gente tende a usar doses menores, por exemplo, um comprimido 3 vezes na semana em pacientes dialíticos, mas isso não existe uma recomendação formal, certo? A própria bula não especifica um ajuste específico de acordo com o nível de insuficiência renal. Mas como elas têm excreção renal, quando o paciente tem insuficiência renal ou hepática e usa cloroquina, a gente tem que ficar mais atento aos efeitos colaterais. Com relação às contraindicações, principalmente alterações retinianas prévias, tá? Os eventos adversos, eles em geral são leves, tá? Como, por exemplo, prurido,
náusea, cefaleia. Em pacientes com deficiência de G6PD podem acarretar anemia hemolítica, mas, em geral, é uma droga bastante bem tolerada e segura. Talvez o efeito adverso que a gente mais se preocupe, talvez não, com certeza, é a retinopatia. Tá? Hoje em dia, com as doses inferiores a 5 miligramas quilo dia, né, menor ou igual a 5 miligramas quilo dia, o risco de retinopatia em 5 anos é de 1% e de cerca de 20% após 5 anos de uso. Como fatores de risco, doses altas, acima de 5 miligramas quilo dia, uso prolongado, doença renal crônica, já que é uma droga de excreção renal, e uso concomitante de tamoxifeno são os mais importantes. Tá? E a de fosfocloroquina tem mais risco do que a hidroxicloroquina. Aqui a gente vê uma imagem que foi publicada até no New England, de um fundo de olho de um paciente com retinopatia por cloroquina, em que há o acúmulo da droga na retina, dando esse aspecto que eles chamam em olho de boi. Bom, como que a gente vai fazer, então, um rastreio da retinopatia em pacientes que usam hidroxicloroquina? No primeiro ano de uso, todos os pacientes devem ser avaliados por um oftalmologista com fundo de olho para excluir uma maculopatia pré-existente. Se o paciente não tem nenhum fator de risco, após 5 anos de uso, é recomendado que o rastreio passe a ser feito com campimetria e tomografia de coerência óptica anual. Se o paciente tem algum fator de risco, como por exemplo, está usando doses acima de 5 miligramas por dia, tem disfunção renal, usa tamoxifeno, é recomendado então que o rastreio seja anual desde o primeiro ano de uso. E uma vez identificado qualquer sinal de acúmulo da medicação na retina, deve-se suspender a medicação. Falando agora sobre a sulfasalazina. A sulfasalazina, ela é parcialmente absorvida no intestino delgado e ela é extensamente metabolizada no cólon por bactérias. E aí ela vai liberar dois metabólitos principais, a sulfapiridina e o ácido 5-aminosalicílico. A sulfapiridina, em sua maior parte, ela é absorvida e o ácido 5-aminosalicílico, ele é parcialmente absorvido ficando no cólon. E elas vão ter eliminação renal. O mecanismo de ação exato da sulfa é desconhecido e a gente não sabe se a droga-mãe ou se seus metabólitos, na verdade, é que são responsáveis pelos efeitos imunossupressores. Fato é que tem ação sobre células B e T, células natural killer, monócitos, com ação, inclusive, confirmada, por exemplo, em artrite reumatoide, de que é uma droga que muda o curso natural da doença. Os comprimidos disponíveis são de 500 miligramas. A gente, em geral, inicia com 500 miligramas de 12 em 12 horas, podendo atingir até 3 comprimidos de 12 em 12 horas, no máximo de 3 gramas dia. Lembrar sempre de que, antes de iniciar a sulfasalazina, a gente deve solicitar hemograma, creatinina, enzimas hepáticas e sorologias para HIV e hepatites virais e monitorizar regularmente esses exames. E a gente nunca vai utilizar em pacientes com histórico de alergia a sulfas ou salicilatos. Com relação à gestação e amamentação, ela é de risco B no primeiro e segundo semestres, ou seja, ela pode ser utilizada desde que a gente considere que o risco seja o benefício seja superior ao risco, e no terceiro trimestre ela é risco D. Por quê? Porque ela pode acarretar icterícia no recém-nascido. É recomendado, então, que se você for utilizar a sulfasalazina durante a gestação, você faça a suplementação com ácido fólico. Também é compatível com a amamentação, e um detalhe importante é que é uma droga que pode causar oligospermia reversível, ou seja, ser uma causa de infertilidade reversível no homem. Então é recomendado que a gente suspenda pelo menos 3 meses antes da concepção em homens que façam uso da sulfasalazina por esse efeito de oligospermia. Não existe uma regra para ajuste de dose em insuficiência renal e hepática. A gente sempre deve tentar usar, iniciar com doses baixas e monitorizar. E a gente não vai utilizar naqueles pacientes que têm antecedente de alergia a sulfa, sulfonamidas ou salicilatos. Os eventos adversos mais comuns são náusea, sintomas gastrointestinais, menos frequentemente racho cutâneo, urticária ou anemia hemolítica em pacientes com deficiência de G6PD. Mas são descritos casos também de reações de hipersensibilidade grave,
alterações medulares, disfunção renal e hepática, e até de toxicidade pulmonar do sistema nervoso central, apesar de ser muito raro. O metotrexato. O metotrexato é uma das drogas mais utilizadas na reumatologia, sendo a droga modificadora do curso da doença mais estudada no tratamento da artrite reumatoide. É uma medicação de fácil posologia, barata e com bom perfil de segurança se usado corretamente, com ação tanto imunossupressora como anti-inflamatória. É uma droga, uma vez tomada via oral, apresenta uma biodisponibilidade muito variável, tá? E, em geral, a capacidade máxima do intestino de absorver é de 25 miligramas por tomada. Tem excreção renal e uma meia-vida no soro curta, de 6 horas. Mas o metrexato, ele entra na célula, dentro das células ele vai sofrer uma reação de poliglutamação, e ele, poliglutamatado, vai ter uma meia-vida muito maior, de semanas, dentro da célula. E essa é a formativa da droga. Com relação ao mecanismo de ação, cada vez tem sido descritos formas que o metrexato interfere na função imunológica, mas as mais famosas são o efeito em relação ao antagonismo do folato, porque ele inibe a enzima de hidrofolato redutase, que é muito importante na síntese das pirinas e pirimidinas, que é importante na formação dos ácidos nucleicos, e assim ele vai diminuir a proliferação de linfócitos. Além disso, ele pode inibir uma enzima intracelular chamada ICAR transformilase. O efeito final da inibição dessa enzima é um aumento da adenosina liberada para o meio extracelular. A adenosina, por sua vez, ela tem uma ação inibitória sobre linfócitos, monócitos e neutrófilos, causando assim um efeito imunossupressor e anti-inflamatório. Ele pode ser administrado por via oral. Os comprimidos são de 2,5 miligramas. Em geral, a gente inicia com 5 a 10 miligramas uma vez por semana, e a gente aumenta 5 miligramas a cada 4 semanas até a dose máxima de 25 miligramas, sempre uma vez por semana. Em geral, quando a gente utiliza doses de até 15 miligramas por semana, você pode tomar em tomada única, com boa biodisponibilidade. Mas doses acima de 15 miligramas, a biodisponibilidade melhora se você fraciona a dose, ou seja, toma metade pela manhã e metade à noite, sempre uma vez só por semana. Já o metotrexato subcutâneo, ele tem uma maior biodisponibilidade do que o metotrexato VO. Ele é uma boa opção nos pacientes que têm intolerância gastrointestinal ao metotrexato via oral. Mas ele, a gente tem que saber usar, né? E ter idealmente, aplicar, o paciente sempre aplicar em hospital dia ou clínicas de infusão, tá? Para que não ocorra erro e o paciente se intoxique. A gente também começa com 5 a 10 miligramas uma vez por semana e vai aumentando gradativamente até a dose máxima de 25 miligramas uma vez por semana. A gente sempre associa o ácido fólico 5 miligramas uma vez por semana, para tentar diminuir os efeitos adversos relacionados ao antagonismo do folato, como, por exemplo, mucosite. Tá? E a gente pode, inclusive, aumentar a dose do ácido fólico até para um comprimido todos os dias, se necessário, naqueles pacientes que apresentem mucosite ou tolerância gastrointestinal. A gente também pode orientar naqueles pacientes com intolerância gastrointestinal a fracionar a dose, tomar metade de manhã, metade pela noite, e se ainda assim o indivíduo tem muita intolerância, uma opção é passar para a via subcutânea, que costuma ser mais bem tolerada. Lembrar sempre que a via subcutânea é uma via que idealmente a gente deve fazer em hospital dia ou clínicas de infusão pelo maior risco de intoxicação ser aplicada de forma errada. Sempre, antes de iniciar o metotrexato, a gente deve ter exames gerais, com hemograma, transaminase canaliculares, bilirrubina, albumina, creatinina, sorologias virais, e repetir esses exames a cada 2 a 4 semanas nos primeiros 3 meses, quando você está fazendo o ajuste de dose, e depois a cada 8 a 12 semanas, certo? Sendo que naqueles pacientes com doses estáveis, a gente pode começar a repetir a cada 12 semanas. É uma droga que não pode ser utilizada em pacientes com disfunção renal importante. Por quê? Porque a eliminação é renal. E naqueles pacientes que têm disfunção renal e a gente usa, aumenta o risco de intoxicação, inclusive com efeitos principalmente de mucosite e citopenias graves.
tá? Naqueles indivíduos com clearance menor que 50, a gente não utiliza, entre 50 e 80 tentar reduzir para 70% da dose. Tá? Também é contraindicado em pacientes com hepatopatias agudas e crônicas e na cirrose hepática, e ele é totalmente contraindicado na gravidez e amamentação. Certo? Com relação às interações medicamentosas, sempre muito cuidado quando a gente usa concomitante com outras drogas com potencial mielotóxico ou hepatotóxico. Por exemplo, a leflunomida, que é uma combinação muito utilizada na artrite reumatoide, a azatioprina, que às vezes a gente associa ao methotrexato em algumas outras doenças, como as angiopatias inflamatórias, o Bactrim e o tocilizumab também, que é um biológico muito utilizado na artrite reumatoide. E ele pode aumentar o efeito coagulante, anticoagulante da varfarina, então tem que ficar muito atento nos pacientes que usam Marevan concomitante. Com relação aos eventos adversos, sem dúvida os mais comuns são os efeitos gastrointestinais. Mas a gente também pode ter mucosite, com úlceras orais principalmente, e aí é interessante, uma das opções é aumentar a dose do ácido fólico. A gente pode ter aumento de transaminases e mielotoxicidade, principalmente com leucopenia. Um efeito adverso raro, mas que a gente precisa falar dele, é a potencial de pneumonite por hipersensibilidade. É um efeito colateral raro, tá? Normalmente se apresenta após semanas a meses do uso do metrexato, principalmente numa apresentação aguda ou subaguda de tosse, infiltrados pulmonares e febre, sendo muito difícil, às vezes, diferenciar de infecção pulmonar ou em alguns pacientes que tenham doença intersticial de uma exacerbação. É um diagnóstico, às vezes, difícil, que precisa da ajuda do pneumologista, muitas vezes, e que a gente sempre vai considerar fazer lavado broncoalveolar para diferencial, principalmente com infecção, e biópsia pulmonar, e a conduta vai ser suspender o metotrexato, tá? E uso de glicocorticoide para tentar diminuir o processo inflamatório. Agora, sobre a leflunomida. A leflunomida, também muito utilizada no tratamento da artrite reumatoide, é uma medicação de alta absorção pelo trato gastrointestinal, e ela é uma prodroga que vai ser metabolizada no fígado no seu metabólito ativo chamado teriflunomida. Tem uma meia-vida de 2 semanas e ela é eliminada por secreção biliar. O mecanismo de ação dela é inibir uma enzima chamada dihidrooroato desidrogenase, que é importante na síntese de pirimidinas. Uma vez que ela interfere, então, com a síntese de pirimidinas, ela vai, em células que têm alto metabolismo, como, por exemplo, os linfócitos, interferir na proliferação dessas células. Ela também tem um efeito inibitório no fator de transcrição NF-kappa-beta, que leva à produção de diversas citocinas inflamatórias. A dose da leflunomida, ela tem comprimidos de apenas 20 miligramas, tá? E a dose recomendada é de 1 comprimido ao dia. Sempre solicitar exames gerais antes do início, com hemograma, enzimas hepáticas, albumina, creatinina, sorologias virais, e repetir esses exames, certo? Para monitorização de efeitos adversos. A gente vai usar com cuidado em pacientes com insuficiência renal, uma vez que não tem dados de segurança nesse grupo de pacientes, e é uma droga contraindicada em pacientes com hepatopatias agudas e crônicas e cirrose. E ela também é contraindicada na gravidez e amamentação. Ela pode, com relação às principais interações medicamentosas, aumentar o efeito anticoagulante da varfarina, tá? E a colestiramina acelera a eliminação dessa droga. Isso é importante, como eu vou mostrar para vocês, que ela pode ser utilizada para fazer o washout da leflunomida. Cuidado com drogas com potencial mielotóxico, como, por exemplo, o metotrexato, e também hepatotóxicas, tá? Em associação, como, por exemplo, também o metotrexato, anti-inflamatórios. Os principais eventos adversos são intolerância gastrointestinal, aumento de transaminases, e a gente tem que ficar atento. Se o indivíduo altera a transaminase, a gente considera reduzir a dose, mais que 3 vezes o limite superior da normalidade, suspender e utilizar a colestiramina para fazer o washout da droga. Ela também pode fazer alterações hematológicas com anemia, neutropenia, plaquetopenia. Pode ter neuropatia periférica, que é uma manifestação que a gente sempre fica bastante atento, hipertensão, perda de peso, e tem relatos também de pneumonite.
Como ela é contraindicada na gestação, e ela tem uma meia-vida muito longa, o ideal é que uma paciente que use leflunomida e queira gestar, ela espere pelo menos 2 anos da suspensão e que você confirme com 2 dosagens séricas de pelo menos 14 dias de intervalo, um nível sérico de leflunomida menor que 0,02 miligramas por decilitro. Caso o indivíduo tenha algum evento adverso grave, como hepatite ou neuropatia periférica, ou a mulher engravide em uso da leflunomida, a gente pode lançar mão do washout com colestiramina. Por quê? Porque como a leflunomida ela tem recirculação enterohepática, ela tem uma meia-vida muito longa. Então, como eu disse, pode demorar até 2 anos para que ela fique indetectável no sangue. Então, nesses casos de evento adverso ou gestação, gestação inadvertida em uso dela, o que a gente pode fazer é tentar agilizar a eliminação dela utilizando a colestiramina. 8 gramas via oral, 3 vezes ao dia por 11 dias, ou carvão ativado, 50 gramas via oral, 4 vezes ao dia por 11 dias também. Bom, a azatioprina é uma medicação também bastante utilizada em várias especialidades. Ela também é um pré-fármaco, tá? E ela vai ser transformada no seu metabólito ativo, que é a 6-mercaptopurina. Tem uma absorção variável pelo trato gastrointestinal e é metabolizada no fígado, intestino e hemácias na 6-mercaptopurina. Ela tem uma meia-vida curta, mas os metabólitos ativos dela têm uma meia-vida longa, o que permite que a gente possa usar, né, uma vez ao dia. E a eliminação é renal. Bom, então a azatioprina vai ser metabolizada na 6-mercaptopurina, e a 6-mercaptopurina, ela funciona como antagonista das purinas, impedindo então a formação dos nucleotídeos e assim diminuindo a síntese do DNA. Em células de alta proliferação como os linfócitos, né, isso acaba impedindo ou diminuindo a proliferação dessas células. A dose recomendada é de 2 a 3 miligramas quilo dia, e a gente tem comprimidos de 50 miligramas, tá? A gente pode utilizar uma vez ao dia, sempre lembrar de solicitar exames basais como hemograma, transaminais, sorologias, e repetir regularmente esses exames para avaliar a toxicidade. Normalmente a gente começa com 25 a 50 miligramas dia, e a gente vai aumentando 50 miligramas a cada 2 ou 4 semanas até atingir a dose-alvo calculada para aquele paciente. Nos pacientes com insuficiência renal e hepática, a gente tem que usar com cuidado, sempre tentar usar no limite mínimo da faixa recomendada e com monitorização frequente. Ela pode ser utilizada tanto na gravidez quanto na lactação, naqueles casos em que o perfil risco-benefício favorece o uso. Por exemplo, uma mulher lúpica em atividade que inadvertidamente engravida. 2 opções que a gente pode manter na gestação são a hidroxicloroquina e a azatioprina, por exemplo, para controle da doença nessa situação. Se você vai utilizar na lactação, a gente pede que a mulher evite amamentar por 4 a 6 horas após tomar, tá certo? Com relação às interações medicamentosas, é importante a gente saber que a 6-mercaptopurina, que é o metabólito ativo da azatioprina, ela pode ser metabolizada por 2 enzimas. A principal é a tilpurina metiltransferase, tá? Que é uma enzima que pode sofrer muita influência genética, mas também de algumas medicações, como a sulfasalazina e o Bactrim. Tá? E a xantina oxidase, que é aquela enzima bloqueada pelo allopurinol. Portanto, né, essas 3 medicações elas podem interagir com a azatioprina, e a gente sempre dá muita importância para o allopurinol, certo? Que é uma combinação que a gente sempre evita fazer ao máximo, que é a azatioprina com allopurinol. Se for utilizar, porque você não tem saída, né, a gente evita ao máximo, mas sempre tomar bastante cuidado. Então, a gente usa o concomitante de azatioprina com sulfasalazina, Bactrim ou allopurinol, aumenta muito o risco de efeitos adversos graves, principalmente alterações hematológicas. Então, a gente vai evitar. E uma interação medicamentosa muito importante é que a varfarina, ela interfere muito com o Marevan, causando resistência à varfarina. Então, naqueles pacientes, por exemplo, com síndrome antifosfolípica,
que a gente precisa usar Marivan concomitante, acaba que muitas vezes a gente já tem muita dificuldade de atingir o RNI-alvo quando a gente usa a azatioprina junto, tá certo? Então tem que ficar bastante atento a isso também. O principal evento adverso que a gente se preocupa é a leucopenia, tá? Mas também pode acontecer anemia, plaquetopenia e pancitopenia. Do ponto de vista genético, né, alguns polimorfismos da tilmetil purina transferase, elas podem reduzir a atividade dessa enzima e aumentar o risco de mielotoxicidade. Inclusive, existe a possibilidade de testagem genética, que a gente não tem disponível no HC, tá? Mas 90% da população tem atividade normal, 10% intermediária e 0,3% tem baixa atividade dessa enzima. Esses indivíduos têm mais risco de alterações no hemograma. Então, a gente tem que ficar bastante atento e fazer o controle de perto quando a gente inicia a azatioprina. Ela também pode causar alterações gastrointestinais, aumento de transaminases e aumento de canaliculares e também pancreatite. Então, ficar sempre atento a sintomas relacionados ao trato gastrointestinal. Bom, a ciclosporina. A ciclosporina também é uma medicação metabolizada no fígado pelo citrocomo P450. É uma droga de excreção primariamente biliar e tem uma meia-vida aí de cerca de 8 horas. Qual que é o mecanismo de ação da ciclosporina? É um pouquinho mais complexo. A ciclosporina, ela se liga a uma proteína citoplasmática que se chama ciclofilina. E esse complexo ciclosporina, ciclofilina, ele vai por si bloquear uma outra proteína muito importante chamada calcineurina. A calcineurina, ela vai ativar o fator de transcrição nuclear de células T. Então, uma vez que você bloqueia a calcineurina com o complexo ciclosporina, ciclofilina, você impede a ativação do fator de transcrição das células T. Tá? Esse é um fator muito importante para a ativação de diversos genes que são muito importantes para o funcionamento da célula T, como, por exemplo, o gene da interleucina 2. Tá? A gente tem comprimidos de 25, 50 e 100 miligramas, e nas doenças reumáticas, em geral, a gente utiliza de 3 a 5 miligramas quilo dia, sempre dividido em 2 tomadas, devido à meia-vida dela. Tá? Sempre antes de iniciar, cuidado de solicitar hemograma, função renal, íons ácido úrico, lipidograma, glicemia e sorologias. A gente começa, em geral, com 50 a 100 miligramas em 2 tomadas e vai aumentando gradativamente de acordo com a tolerância. E monitorizar os exames, principalmente a creatinina e a pressão arterial, tá certo? Ela tem várias interações medicamentosas, principalmente com fármacos que inibem a enzima CYP3A4, que vão aumentar, então, o nível sérico da ciclosporina. Uma delas que a gente utiliza muito é a colchicina, mas também macrolídeos, antifúngicos azódio, tiazem, verapamil, metoclopramida, contraceptivos, danazol, metilprednisolona em doses altas, alopurinol, amiodarona e inibidores de protease. Então, sempre que a gente vai utilizar a ciclosporina com alguma dessas medicações, a gente tem que ficar bastante atento, pois elas podem aumentar o nível sérico da ciclosporina e aumentar o risco de eventos adversos. Inclusive, a gente evita, né, ao máximo, utilizar a colchicina nesses pacientes justamente por conta desse perfil. A gente vai evitar também pacientes com insuficiência renal. Por quê? Porque é uma droga que um dos efeitos colaterais mais importantes é a disfunção renal. Utilizar com cuidado em pacientes com insuficiência hepática. Lembra que a excreção dela é biliar? Então, nos pacientes com insuficiência hepática, a gente tem que ficar bastante atento aos eventos adversos. E ela também pode ser utilizada na gravidez e amamentação, desde que o risco-benefício favoreça o uso. Com relação aos eventos adversos renais, ela pode causar tanto hipertensão quanto disfunção renal. Então, a gente sempre tem que ficar bastante atento. E monitorizar a creatinina e suspender caso ocorra aumento da creatinina em mais de 30% do basal. Ter muito cuidado com outras medicações concomitantes que também possam ter efeito nefrotóxico, como, por exemplo, anti-inflamatórios, aminoglicosídeos, inibidor da ECA.
Ela pode ter efeitos gastrointestinais, neurológicos, principalmente tremor. E aqui uma coisa importante, nos pacientes com síndrome de BC, ela pode aumentar o risco de neuro-BC. Então, naqueles pacientes com BC e antecedente de manifestação neurológica, o uso da ciclosporina é proscrito. Ela também pode ter alguns efeitos estéticos, como hirsutismo e hiperplasia gengival. O micofenolato mofetil. O micofenolato é uma medicação que é rápida e amplamente absorvida no intestino delgado, e após a absorção, ele vai ser convertido na sua forma ativa, que é o ácido micofenólico, por esterases plasmáticas e vai ser eliminado pelo rim. Ele atua inibindo, de forma reversível, uma enzima chamada inosina monofosfato desidrogenase, que é uma enzima muito importante na síntese, de novo, de nucleotídeos da guanosina em linfócitos. Então, ele vai ter um efeito de inibir a proliferação de linfócitos B e T. E também tem ação antiproliferativa em fibroblastos. Um dos motivos, por exemplo, que a gente utiliza muito o micofenolato mofetil em pacientes com doença intersticial pulmonar relacionada às doenças reumáticas. A dose, em geral, vai variar de 1.000 a 3.000 miligramas dia, sempre em 2 tomadas, e o comprimido é de 500 miligramas. Sempre solicitar exames gerais, hemograma, creatinina, enzimas hepáticas, sorologias virais, antes e para monitorização do tratamento. Normalmente a gente inicia com 500 miligramas, um comprimido de 12 em 12 horas, e a gente vai aumentando gradativamente a cada 1 a 2 semanas, de acordo com a tolerância e os exames. Existe a opção do micofenolato de sódio, que não é muito disponível, principalmente para o pessoal do transplante. Ele tem maior tolerabilidade gastrointestinal, e o comprimido de 360 miligramas equivale a 500 do micofenolato mofetil. A gente evita, nos pacientes com insuficiência renal com clearance abaixo de 25, usar doses superiores a 2 gramas dia, e naqueles pacientes com insuficiência hepática, a gente sempre utiliza com cuidado, monitorizando. É uma droga incompatível, contraindicada tanto na gestação quanto na amamentação. O principal efeito adverso são os sintomas gastrointestinais, que muitas vezes limitam o uso da medicação, como náusea, desconforto abdominal, diarreia. O ideal é sempre começar, então, com dose baixa, 500 miligramas de 12 em 12, e progredir lentamente para o indivíduo ter maior tolerância. Naqueles casos em que você não pode usar o micofenolato mofetil por intolerância gastrointestinal e você tem disponibilidade do micofenolato de sódio, esse é uma opção mais tolerável. Também pode ter efeitos adversos hematológicos, como anemia, leucopenia, certo? A ciclofosfamida. Bom, a ciclofosfamida é um dos imunossupressores mais potentes que a gente tem disponível na reumatologia. Tanto que, em geral, ela é utilizada em doenças graves, como, por exemplo, nefrite, síndrome pulmão-rim, doença intersticial grave, doença neurológica, vasculites. E ela é um profármaco que, após a administração, é convertida no fígado em metabólitos ativos. Ela tem uma meia-vida relativamente curta, mas seus metabólitos ativos, né, eles já têm uma meia-vida maior, de até 72 horas, e é uma droga de eliminação renal. Como que ela funciona? Ela é um agente alquilante do DNA. Tá? Uma vez que ela tem esse efeito alquilante no DNA, ela vai ter um efeito em inibir a proliferação dos linfócitos, principalmente células B e T. Tá? E é uma droga que, após absorvida, ela é convertida em 2 metabólitos. Um deles é a mustarda fosforamida, que é o agente alquilante do DNA que vai ter o efeito imunossupressor, e a outra é a acroleína. A acroleína não é imunossupressora e ela é eliminada pelos rins. E ela é responsável pelo efeito tóxico da ciclofosfamida para o urotélio, principalmente em relação ao risco de cistite hemorrágica e câncer de bexiga. A gente pode utilizar tanto a via oral quanto a via endovenosa. A via oral, nós da reumatologia praticamente não usamos, tá? Existe comprimido de 50 miligramas e a dose é de 1 a 2 miligramas quilo dia.
Sempre ter exames basais antes de iniciar, começar com meio a um comprimido dia e aumentar gradualmente de acordo com os exames. Fazer ajuste para a insuficiência renal, certo? Acima de 50 de clearance não é necessário. Entre 10 e 50 a gente usa 75% da dose, menor que 10, 50%. Mas a via oral ela está relacionada a uma dose cumulativa muito maior de ciclofosfamida, então ela tem muito mais efeito colateral, tá? Ela tem muito mais mielotoxicidade, mais infecção e maior risco de câncer de bexiga. Então a gente não usa, né? Na reumatologia, eu acho que eu nunca utilizei ciclofosfamida via oral. Já a via intravenosa, né, a pulso de ciclofosfamida, essa sim é que a gente tem utilizado já há bastante tempo porque ela é muito mais segura. Existe mais de um esquema de utilização, isso depende da doença. De uma forma geral, para a maioria das doenças, a gente vai utilizar de 500 a 1.000 miligramas por metro quadrado de superfície corpórea, uma vez por mês, em média 6 meses. Tá? Mas existem alguns esquemas específicos de acordo com a doença. Por exemplo, existe o esquema Eurolupus, que utiliza para pacientes com nefrite lúpica uma dose fixa, independente do peso, de 500 miligramas a cada 2 semanas por 3 meses, e a dose de vasculites ANCA-associadas, que é de 15 miligramas quilo por dose, com máximo de 1.200, que a gente faz nas semanas 0, 2, 4, e após a cada 3 semanas por 3 a 6 meses. Essa dose de 15 miligramas quilo, existe uma tabela de correção, né, de acordo com a idade e função renal. Sempre a gente vai realizar exames antes de iniciar a via intravenosa também, hemograma, creatinina, transaminases, sorologias. E a ciclofosfamida ela tem um nadir normalmente entre 10 e 14 dias após a aplicação. Então, o ideal é que a gente realize um hemograma nesse período e avalie o leuco total. Se o indivíduo tiver leucopênico ou neutropênico, a gente deve idealmente interromper ou reduzir a próxima dose. Se no nadir ele tem um leucócito acima de 4.000 e um neutrófilo acima de 1.500, aí sim a gente pode prosseguir com o tratamento e, se for recomendado, até aumentar a dose se necessário. A gente sempre utiliza, nessa nossa prescrição padrão de ciclofosfamida, a gente faz uma pré-medicação com 500 ml de soro fisiológico, dexametasona, ondansetrona e dimenhidrinato, tá? Dilui a ciclofosfamida em 250 ml e corre em 40 minutos. Lembrar de ajustar a dose na insuficiência renal, como eu mostrei para vocês. Muito cuidado em pacientes hepatopatas, uma vez que ela é metabolizada pelo fígado. E é uma droga não recomendada na gestação e na lactação, principalmente no primeiro e segundo semestres. Os principais eventos adversos são os hematológicos, com leucopenia, anemia, trombocitopenia. Tá? O nadir, né, onde a gente vai ter normalmente os maiores eventos adversos hematológicos entre 7 e 14 dias após a aplicação, mas sintomas gastrointestinais como náuseas também são bastante frequentes, por isso que a gente faz a pré-medicação. Com relação ao risco de acometimento urológico, a gente se preocupa muito com a cistite hemorrágica, certo? Que está muito relacionada principalmente a doses altas e uma apresentação mais aguda. E pacientes que fazem uso de doses repetitivas, uma dose cumulativa alta ao longo do tempo, um aumento do risco de câncer de bexiga. Então, como o metabólito tóxico para a via urinária é a acroleína, a gente recomenda que o indivíduo ele beba bastante líquido e urine bastante no dia da aplicação da ciclofosfamida para poder eliminar a acroleína. Existe a mesna, né, que ela bloqueia a acroleína, pode ser utilizada para prevenção, principalmente nos pacientes oncohematológicos, oncológicos, em que é utilizada a ciclofosfamida em doses altas. O uso de rotina da ciclofosfamida para doenças reumáticas, o uso de rotina do mesna nas doenças reumáticas, ele é controverso, então, em geral, na reumato, no HC, a gente não utiliza de rotina. O que a gente sempre faz é a hidratação e orientar o paciente a beber bastante água e urinar bastante no dia da aplicação. E sempre acompanhar também, além dos exames gerais, urina 1, para avaliar a hematúria durante o tratamento.
Outro evento adverso bastante temido da ciclofosfamida e que a gente tem que ter bastante cuidado é a infertilidade, principalmente em mulheres. Mulheres com menos de 20 anos, o risco é de 13%. À medida que fica mais velha, aumenta o risco de infertilidade, sendo que após os 30 anos, o risco da mulher ter infertilidade usando a ciclofosfamida, né, ele é próximo de 100%. O uso endovenoso, como está relacionado a uma dose cumulativa menor, certo? Ele tem menos risco de infertilidade. Quanto maior a dose, maior o risco de falência ovariana. Então, sempre a gente tem que explicar esse risco para a mulher que está em idade fértil, né, para que ela compartilhe do risco e que ela aprove a medicação, uma decisão compartilhada. Uma opção que pode ser utilizada é a leuprorelina, 3,75 miligramas em M mensal, durante o período de uso da ciclofosfamida, para tentar minimizar o risco de falência ovariana. Ou se o indivíduo tem condição também, né, ter coleta de ócitos, né, e preservação. Mas isso não é disponível no HC. Nos homens pode ocorrer a zoospermia transitória, tá? Em boa parte deles, mas em geral não costuma ocorrer infertilidade no homem, costuma ser reversível. O grande problema mesmo da ciclofosfamida são as mulheres. Alguns tópicos importantes em relação aos imunossupressores que eu quero comentar com vocês, né? O primeiro é sobre o manejo perioperatório. Bom, o que a gente tem, né, de recomendação mais formal é com relação ao manejo de imunossupressores nos pacientes reumáticos que vão ser submetidos à artroplastia total de quadril e joelho, em que a gente tem, inclusive, um guideline do Colégio Americano de Reumatologia. Tá? Se o paciente tem uma doença reumática, artrite reumatoide, artrite psoriásica, espondilite anquilosante, usando um DMARD sintético, né, algum desses que a gente comentou, como metotrexato, leflunomida, azatioprina, sulfasalazina, ciclosporina e cloroquina, a gente pode manter para cirurgias de artroplastia de total de quadril e joelho. Com relação aos imunos biológicos, né, não é o foco dessa aula, mas normalmente a gente interrompe. Os inibidores de JAK, que também não é o foco dessa aula, a gente interrompe. E naqueles pacientes que usam micofenolato, azatioprina, ciclosporina e tacrolimus para lúpus, a gente vai tentar avaliar a gravidade da doença. Se for um indivíduo com lúpus grave, por exemplo, renal, neurológico, hematológico, a tendência é manter a medicação. Se for um lúpus não grave, por exemplo, um lúpus só cutâneo articular, a gente pode interromper a medicação por uma semana antes e reintroduzir posteriormente. Após 3 a 5 dias, se houver, né, a cicatrização da ferida sem evidências de infecção. Com relação à vacinação, né, a Sociedade Brasileira de Imunização recomenda que pacientes imunossuprimidos mantenham o cartão vacinal atualizado, com vacina de influenza, pneumocócica, certo? Idealmente no esquema VPC 13 seguida pela pneumo 23, herpes zoster inativa, meningocócica e hepatites e HPV. O ideal é sempre vacinar antes do início da imunossupressão, que nem sempre é possível, tá certo? O ideal com relação às vacinas inativadas é que elas sejam administradas pelo menos 14 dias antes de iniciar a terapia imunossupressora, se possível. Já as vacinas atenuadas, de vírus vivos atenuados, idealmente 4 semanas antes, tá? Na impossibilidade de aguardar, tentar manter pelo menos um intervalo de 2 semanas. E se você vacina um indivíduo num período de imunossupressão e ele, depois de um tempo, você consegue suspender a imunossupressão, né, você pode repetir a vacinação, certo? Com relação às vacinas atenuadas, em pacientes que estão usando imunossupressores, o ideal é que a gente suspenda essas medicações por períodos variáveis, que eu vou mostrar para vocês, antes de aplicar as vacinas atenuadas. Se o indivíduo está usando os imunossupressores, então as vacinas atenuadas estão contraindicadas. BCG, rotavírus, pólio oral,
febre amarela, tríplice viral, varicela e dengue. Certo? Olha, aqui nessa tabela a gente tem o tempo recomendado de suspensão do imunossupressor para vacinação. Doses altas de prednisona, desculpa, 1 mês de intervalo após suspensão. Metotrexato acima de 20 mg dia ou 0,4 mg por quilo por semana, 1 a 3 meses. Leflunomida, quando o nível sérico estiver abaixo de 0,02. Sulfasalazina e cloroquina. Como são imunossupressores, a sulfasalazina é um imunossupressor bem leve e a cloroquina só imunomodulador, você pode aplicar vacinas de vírus vivos atenuados em vigência dessas medicações. O mofetil, 3 meses, azatioprina, 3 meses, ciclofosfamida, 3 meses e ciclosporina, 3 meses. A gente já comentou, enquanto eu falava das medicações sobre gravidez e lactação, mas aqui apenas mostrando, então, a recomendação da Sociedade Europeia de Reumatologia em relação à gravidez e amamentação. Então, a cloroquina, ela pode ser mantida tanto na gravidez quanto na amamentação, certo? Assim como a cloroquina, a hidroxicloroquina e o difosfato podem ser mantidas, então, na gravidez e amamentação. A sulfasalazina também pode ser utilizada em doses de até 2 gramas dia e sempre lembrar de fazer a suplementação de ácido fólico durante toda a gestação. Ela também é compatível com a amamentação se o bebê, né, é saudável e nasceu a termo. A leflunomida, o ideal é que você espere 2 anos e tenha um nível sérico abaixo de 0,02, ou que você faça o washout com a colestiramina ou o carvão ativado e também confirme níveis séricos baixos antes do indivíduo engravidar. Com relação à amamentação, ela deve ser evitada. A azatioprina pode ser utilizada em doses de até 2 mg quilo dia durante a gravidez e também pode ser mantida na amamentação. Lembrar só de que a mulher evite amamentar por até 6 horas após a tomada. O metotrexato, ele é tóxico para a gestação, então ele deve ser suspenso pelo menos aí 1 a 3 meses antes da gestação. Em geral, a gente espera 3 meses. Tá? E ele também não pode ser utilizado na amamentação. A ciclofosfamida também aumenta o risco de malformações durante a gestação, então a gente evita, assim como também ela não deve ser utilizada na amamentação. O micofenolato também é contraindicado tanto na gestação quanto na amamentação. E o ideal é que você suspenda com um intervalo, né, de 1 mês e meio antes da gravidez. E a ciclosporina pode ser utilizada na gestação, na menor dose possível e também na amamentação, mas com muito cuidado, principalmente em relação a aumentos de níveis pressóricos durante a gestação. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Esse é o meu contato. Espero que tenha sido útil para vocês, apesar de ser um assunto muito extenso e até um pouco maçante. Mas qualquer coisa, alguma dúvida, podem entrar em contato comigo.